Na história do funcionalismo público brasileiro, os servidores conquistaram direitos fundamentais. Direitos não só para garantir condições dignas de trabalho, mas para poder assegurar um atendimento público estatal de qualidade para toda a população. O discurso que busca a aprovação da reforma administrativa coloca os direitos dos servidores como privilégios e busca distorcer o conceito para a população do papel dos servidores públicos. A Constituição de 88 estabelece que os direitos sociais são universais, devem ser de qualidade, mas a gente sabe que para isso acontecer é necessário investimento público, é necessário ter condições, estrutura adequada e servidores públicos valorizados, motivados, para que na ponta possam efetivar o serviço e garantir o direito. Sem isso, não há direito social. Sem isso, não há educação de qualidade, não há saúde de qualidade, não há assistência. Isso tudo é um pacote e uma lógica de redução de direitos, de precarização das relações de trabalho e que vem agora com mais um ataque nessa lógica de desconstitucionalização de direitos, porque é mais uma PEC no sentido de tirar direitos, que é a reforma administrativa. E ela traz alguns elementos que são de disputa de narrativa e de subjetividade. Primeiramente porque ela ataca, o discurso oficial ataca o serviço público como se fosse ineficiente, querendo colocar a culpa da falta de investimento, da falta de valorização, da falta de garantias essenciais para desenvolver o serviço público, da falta de pessoal, da falta de concurso público, coloca, portanto, o resultado disso tudo, a consequência disso tudo, nas costas dos trabalhadores por uma ineficiência ou por uma precarização desses serviços. Com ela, vem um discurso muito forte de que a atual reforma que está em curso não atingiria os servidores que já estão no quadro, apenas aqueles que entrariam. Isso é um primeiro mito que nós temos que derrubar e combater. Quando o governo fala que os servidores atuais não vão ser afetados pela reforma administrativa, em primeiro lugar ele relata aí de que o servidor está incomodado individualmente com o problema da reforma da administração, que é uma mentira, né? Porque o trabalhador do serviço público, o servidor do Estado, ele tem uma preocupação muito mais ampla do que simplesmente a sua preocupação individual. Ele tem uma preocupação de atendimento ao povo brasileiro, né? Ela congela, por exemplo, a perspectiva dos adicionais de tempo de serviço, que nós chamamos, dependendo do regime jurídico, do plano de cargos, pode ser anuênio, biênio, triênio, quadriênio, quinquênio, enfim, o que seja. Quando ela congela os meus triênios, eu que tenho hoje cerca de 5 triênios, tenho direito, quando chegar até o final da carreira, a pelo menos mais 5, seria congelado nos 5 triênios atuais. Portanto, essa reforma também atinge nessa perspectiva os trabalhadores que já estão na ativa, nessa condição. Vou aqui destacar alguns elementos de por que é um retrocesso, né? Um deles tem a ver com a questão da carreira, né? Para que haja um serviço público de qualidade, é necessário que o servidor, ao longo do tempo, possa melhorar as suas condições de trabalho, melhorar a eficiência do seu trabalho, e isso tem a ver com a permanência, tem a ver com a experiência, né? E as pessoas ficam num emprego, ficam numa função, quando elas veem perspectiva de melhoria naquilo, né? Daí a importância da carreira, né? Para que você, depois de 10, 15, 20 anos, consiga evoluir, né? Para poder se manter, para poder melhorar, né? Com a reforma administrativa, isso tudo é quebrado, deixa de ter as evoluções. Na prática é o fim da carreira. Se não tem evolução, se não tem carreira, não tem perspectiva. Se não tem perspectiva, aquilo vira um bico, né? Em que a pessoa está ali, pode ser por 6 meses, pode ser por 1 ano, por 3, mas aparecendo algo melhor, ela vai trocar. Ela vai trocar porque ela não vê perspectiva naquilo. E quem encara uma função como um bico, não por vontade sua, mas pelas condições que são oferecidas, não vai se envolver no trabalho da mesma maneira, né? Não vai se dedicar da mesma forma, porque aquilo não tem permanência. Então, a destruição da carreira, ela é evidentemente ruim para os profissionais, mas ela tem um impacto no serviço público. E cria mecanismos dentro da reforma administrativa que garante, por exemplo, qualquer mudança relacionada à reforma por via de medidas provisórias. E quando ele faz isso, ele pode modificar futuramente
qualquer ponto claramente que está na reforma administrativa sem nem passar pelo Senado ou pela Câmara, né? Além de atacar os servidores, os empregados, os usuários e aqueles que vão entrar na carreira pública, essa reforma administrativa ataca os que já estão aposentados, especialmente os aposentados com paridade e integralidade. A paridade, o que significa? Toda vez que o servidor na ativa, atualmente, recebe um reajuste salarial, esse servidor aposentado também vai receber. A reforma administrativa, ela está querendo destruir progressão, congelar salário, planos e cargos e salários. E uma vez que nós, da ativa, não vamos mais receber, os nossos colegas aposentados também não. Servidor na ativa com salário congelado, servidor aposentado com paridade também com salário congelado. A reforma administrativa, ela pretende criar categorias de servidores que são de fora da Previdência Pública, sendo alocados na Previdência Privada. O maior prejuízo disso é o esvaziamento financeiro, colocando numa situação de risco aqueles que vão se aposentar e os que já estão aposentados. E ela aumenta, portanto, a perspectiva do assédio, quando ela dificulta e quando ela, inclusive, induz ao não concurso público, porque ela prevê outras formas de ingresso e não prevê qual é o tempo dessa permanência desses ingressos que são, além do concurso público, outros tipos de ingresso. Ingressos por indicação, essencialmente, ou por avaliações que são muito questionáveis, extremamente subjetivas. E essa forma de ingresso, por isso nós defendemos o concurso público e por isso nós defendemos a estabilidade, ela só vem no sentido de aumentar a perspectiva do assédio que já sofremos, do ataque aos direitos que nós sofremos, porque na ponta da lança estão trabalhadores que são organizados e que tentam fazer valer seus direitos, mas tem já hoje, mesmo com a legislação vigente, muitos ataques acontecendo. Então, quando a reforma coloca um fim da estabilidade, por exemplo, ela abre uma margem para que os trabalhadores fiquem à mercê da pressão, mas mais do que isso, para que se aumente exponencialmente a lógica do balcão de negócios que são as prefeituras e governos estaduais Brasil afora e mesmo o governo federal. Outra questão muito importante também é a estabilidade, sobre a qual tem muita mal informação na sociedade, né? A estabilidade não significa que o servidor, que a servidora fique na função, no cargo, independente do que aconteça, não é isso. Se houver uma falta grave, pode haver exoneração, né? O que a estabilidade garante é que o servidor e a servidora, eles têm que cumprir o que está na lei, e não os desmandos de uma chefia eventual, né? Todo mundo sabe como funciona, principalmente em prefeituras, quando tem muitos governos que assediam e querem que haja desvio de função para que os funcionários públicos até mesmo façam campanha eleitoral, né? Que é um verdadeiro absurdo, uma ilegalidade, né? A estabilidade é uma barreira para isso, né? O servidor, a servidora pode dizer não é a minha função, eu tenho que cumprir o que está na lei, que é garantir serviço de saúde, de educação, seja o que for, e não desvio de função para atender à vontade da chefia. Agora, quando ele quer retirar a estabilidade do servidor a qualquer custo, ele quer garantir que o servidor não se posicione contra o Estado quando o Estado deixa de investir no serviço público, né? A gente vê aí, durante muitos anos, aí, o Estado cada vez mais sucateando o serviço público e o servidor é o único que, de fato, bate de frente com o Estado e garante isso, né? Isso é uma conquista que o servidor conseguiu adquirir ao longo de muitos anos, aí, abriu mão, inclusive, do seu fundo de garantia para garantir essa estabilidade, para que, de fato, pudesse cobrar o governo da sua responsabilidade de agente público, né? É papel de nós, servidoras e servidores públicos, mais uma vez, combater esse retrocesso, retirada de direito e desmonte do serviço público. Por isso, convidamos que vocês acompanhem todo esse trabalho que a gente tem feito e, principalmente, acompanhem o que de fato é a reforma administrativa, quão negativo é para a população e para os servidores atuais. Serviço público se faz com servidor público.